De volta agora com o nosso programa Matina para poder falar sobre os direitos do consumidor. Ele está chegando aqui no estúdio. Pode chegar, doutor. Bom dia. Bom dia, Babi. Tudo bom? Tudo bom. E aí, vamos falar sobre uma coisa muito importante hoje, que é, na hora de adquirir um produto, nós temos os nossos direitos. Isso. E hoje eu queria falar mais a respeito, porque sempre se fala muito quais são os direitos, quais são as garantias do consumidor. Era bom esclarecer para a população como buscar realmente esses direitos. O artigo 5º do Código de Defesa do Consumidor, ele diz que o Estado deve criar mecanismos para que seja dada efetividade à lei consumerista. Quais são esses mecanismos? Primeiro, seria a criação de um PROCON. A sigla PROCON é Procuradoria do Consumidor. Então, são membros do Ministério Público que têm um órgão onde vão lutar pela defesa e vão zelar pela defesa do direito do consumidor. Isso nós temos em Fortaleza, o PROCON. Qual é o poder do PROCON? O PROCON ele tem um poder de polícia. Por ser órgão do Ministério Público, ele tem o poder de, quando citar aquela empresa para comparecer a uma audiência, se aquela empresa não comparecer, ela pode ser conduzida coercitivamente, ou seja, através de força policial. E o PROCON também tem um poder de multar aquela empresa ou aquela loja, ou aquele comércio que violar o direito que o consumidor tem. Esse PROCON não pode ser confundido, e aí isso acontece muito em Fortaleza, com o DECOM. O DECOM é a Delegacia do Consumidor, que nós, no estado do Ceará, ainda não temos. Mesmo já com mais de 20 anos do Código de Defesa do Consumidor, onde ele determina que seja criada uma delegacia especializada para atender as pessoas vítimas de crime de consumo, nós não temos. No Brasil todo, nós temos em média 19 delegacias do consumidor, em 19 estados, dentre os quais não está o Ceará. Então, não confundamos mais DECOM com PROCON. Por exemplo, tem um PROCON da Assembleia. Ali já é um órgão de mediação. Não tem um poder de polícia que o PROCON, que é da Procuradoria do Estado, tem. Aquele poder do Ministério Público de multar e de mandar conduzir coercitivamente um representante de uma empresa que for intimado para comparecer e não comparecer. Então, nós temos que ver isso, que existe no Código de Defesa do Consumidor não só direitos relativos à garantia, relativo à boa prestação e à qualidade do serviço, mas nós temos também, a partir do artigo 60, os crimes contra o consumidor, né? E isso é que muita gente não sabe. Até mesmo a autoridade policial, já aconteceu, inclusive comigo, de chegar perante a autoridade policial, um delegado de polícia, pedir, requerer que ele lavrasse um TCO, por estar ocorrendo ali um crime contra o consumidor, e ele ficar temeroso de fazer aquele procedimento, dizer, doutor, eu nunca vi isso aí, eu nunca fiz um procedimento de crime contra o consumidor. Então, isso aí tem que ser mudado, tem que ser criada uma delegacia, um DECOM, Delegacia do Consumidor, como existe em São Paulo, por exemplo. Lá em São Paulo, o primeiro atendimento do DECOM, da Delegacia do Consumidor, então delegado na delegacia como outra qualquer. Foi o caso de uma senhora que comprou uma cama com um colchão e a empresa entregou para aquela senhora um colchão rasgado, certo? Sem costurado, pregado em cima da costura uma etiqueta para disfarçar. E isso é um crime contra o consumidor. E é crime que tem pena de prisão. A pena de prisão total, e é tipificado, né? O artigo 66, eu estou aqui com o Código de Defesa do Consumidor, que diz o seguinte: fazer afirmação falsa ou enganosa ou omitir informação relevante sobre a natureza, característica, qualidade, quantidade, segurança, desempenho, durabilidade, preço ou garantia de produtos ou serviços. E a pena é de 3 meses a 1 ano e mais a multa. Então, são crimes que, se eu for aqui falar de todos os crimes, com certeza você ou quem está assistindo já foi vítima dele. Por exemplo, tem um crime definido no Código de Defesa do Consumidor que é impedir o acesso a bancos de informação sobre sua ficha cadastral. Você chega numa loja e aí você tem ali um crediário negado, por exemplo. Aí você pergunta, mas por que foi negado o meu crediário? Por que foi negado? O que tem na minha ficha? Aí a loja diz, não, aqui a informação eu não posso repassar, é informação sigilosa. Cometeu crime. Naquele momento, ele cometeu um crime passível de 6 meses a 1 ano de prisão. O fato de não dizer para o cliente... De dificultar ou não dar acesso ao cliente aos dados cadastrais seus. Que são meus, que são seus. Então, você tem que ter direito àquele acesso àqueles dados ali, né? Agora, na Semana Santa, existe um costume de comer esse peixe, por exemplo. E aí você vai a uma peixaria, vai comprar um peixe, e aí escolhe um determinado tipo de peixe e lhe vendem outro.
lhe enganando. Isso aí é crime contra o consumidor, pena de 6 meses a 1 ano. Né, fora a multa. Então, existem vários procedimentos onde, por exemplo, a cobrança indevida de dívidas. A maioria das pessoas não devem porque quer. Né? Ao imprevisto, a pessoa não pôde honrar aquele compromisso, por exemplo. Na cobrança daquela dívida, o consumidor não pode ser exposto a ridículo. A maioria das pessoas sabem que isso gera uma indenização, mas não sabem que isso é um crime contra o consumidor. Se essa dívida é cobrada de forma vexatória, né, de forma que humilhe o consumidor no seu local de trabalho, na sua academia, em qualquer local, aquilo é um crime. Né? Por exemplo, já tivemos absurdos de restaurantes... Tem gente na ligação, Carlos. Ah, é? É. Então pode Vamos passar, lá? pode. Vamos atender? Deixar a pessoa esperando. Alô? Atender. Alô? Oi. Bom dia. Bom dia. Eu estou falando com quem? É Cristina. Oi, Cristina. Você tem alguma dúvida? Tenho, é porque assim, na verdade é uma pergunta que eu tenho. Porque eu fiz um contrato para mim ser uma revendedora de uma empresa de cosmético. Aí a menina que me fez revendedora, ela pegou meu nome sem minha autorização e usou meu nome fazendo pedidos dessa empresa e não pagou e meu nome sujou por conta dela. Então eu queria uma orientação como eu faço. Olha, isso daí é muito fácil. Já aconteceu comigo. Foi? Já aconteceu comigo. Usaram meu nome, fizeram contas aí em outro estado, um monte de lugar. Acontece muito. E provar, né? Agora nós temos que entender o seguinte também. O que é que o Código de Defesa do Consumidor diz? Quem é consumidor? Consumidor é aquele que tem atividade fim, né? A atividade meio, por exemplo, no caso dela, foi comprado um produto para revender. Neste caso, ela não, a teoria minimalista do direito do consumidor diz que ela não é consumidora. Aí é uma relação de contrato civil, uma relação entre duas empresas. Né? Não entraria no direito do consumidor. Mas no caso aí, a priori, pelo que ela falou, ela foi vítima de um estelionato. Né? E aí seria fazer uma notícia-crime junto a uma delegacia, né? E pelo crime de estelionato, para que seja chamada essa pessoa a prestar esclarecimentos e aí é aberto o inquérito policial e é feito o procedimento. Tá vendo? Esclarecer um pouquinho a sua dúvida? Sim, assim, mas assim, eu não tenho o nome da pessoa que fez isso comigo, não sei onde ela se encontra porque ela sumiu e ela não fez isso só comigo, fez com um irmão meu também. Aí eu queria saber como eu, para me abrir esse processo, pela empresa ou de imediato, procurar ela? De imediato, se ela comprou algo no seu nome, provavelmente você não tem assinado nada, ou você assinou alguma coisa? Não assinei não. Pronto, se você não assinou nada, você vai entrar com ação negatória de débito contra a empresa que negativou o seu nome, pedindo que seja retirado o seu nome dos órgãos de proteção ao crédito, certo? Liminarmente, e cabe até uma indenização, porque não pode uma empresa vender algo sem certificar se realmente quem está comprando é a pessoa que assinou. Então, você pode pedir uma ação negatória de débito, cumulado com indenização por danos morais. Isso. Tá. E ainda mais eu passei constrangimento, porque eu fui fazer um crédito na sapataria e a moça falou que o meu nome estava restrito. Depois pode Eu pedir passei até indenização, né? Isso, Depois porque ainda passou pede esse indenização. constrangimento, Exatamente. é só questão de provar, né, que passou o constrangimento. Pronto, já sabe qual é o passo inicial. Obrigada pela sua participação, viu? Obrigada. Tá falando de que Babi. bairro, hein? Oi? Qual é o seu bairro? Conjunto Ceará. Olha, um beijo bem grande aí para todo mundo do Conjunto Ceará, viu? Obrigada pela sua audiência. Beijo para você. Beijo. Olha, quem quiser participar da nossa conversa, tem alguma dúvida, quer dar alguma opinião, pode ligar para a gente, 3486-1721. O telefone está aparecendo aí na tela e eu aguardo a sua participação. Tá vendo? O caso dela ainda pode pedir indenização. Pode. Porque Babi, passou por esse caso que você disse, né? Uma situação de vexame. Vexatória. Vexatória, E tem casos, né? Babi, onde todos nós já fomos vítimas e nem imaginamos que ocorre. Por exemplo, quem não já comprou um carro financiado? A venda de carro financiado é feita por uma loja, por exemplo, através de um banco que faz aquele financiamento. Existe uma prática entre as agências de carro usado e até novos e os bancos chamado retorno. Esse retorno é um valor que o banco dá para a agência, certo? Como se fosse um bônus, e quem paga esse bônus somos nós, consumidores. E pior, nós pagamos esse bônus com juros. Por exemplo, uma agência, existe o retorno 1, retorno 2, retorno 3, e aí tem uma tabela que eles têm. Esse retorno, por exemplo, a loja recebeu R$5.000
de bônus do banco. O banco não dá dinheiro para ninguém de graça. Ele dá esperando o retorno dele também. Então, esse dinheiro é jogado dentro das suas parcelas, do seu financiamento, diluído e multiplicado com capitalização monetária, capitalização de juros. E isso é uma prática criminosa. Porque no final, você vai pagar aí, desse exemplo que eu dei de 5 mil, 10 mil reais a mais, fora o valor do carro, e aquele dinheiro foi para o dono da revenda. E tem como entrar na justiça, fazer alguma... Claro que tem. Tem sim. Você, na hora que for numa revenda de veículo, diga, olha, não, eu quero retorno zero, eu não quero que coloque retorno no financiamento do meu veículo. E aí, com o contrato em mão, após todos os cálculos, você manda para um contador e tudo, ele vai ver se teve esse retorno ou não. E se tiver, você faz um BO, né, por crime contra o consumidor, que é aquela pena de 6 meses a 1 ano e mais a multa, e entra com um processo para rever esse valor e pedir indenização e a devolução em dobro do que você pagou a mais. E a concessionária, ela pode se negar a fazer esse retorno zero? Porque às vezes, né? Não pode, porque tem que ser assim. Não existe isso. Esse retorno não é nem para existir. Isso é um estímulo que os bancos dão às revendas para venderem mais carros. E se você já comprou, você já está pagando as parcelas? E aí você vai entrar com ação revisional, né, para ver essa questão do retorno e vai ingressar, fazer o BO também, a notícia-crime, pelo crime. Pelo crime de quê? De ter maquiado o preço do produto ou do serviço. E aí tem essa pena de 3 meses a 1 ano. Né? Eu tenho tempo ainda. Dá para ter uma ligação? Alô? Oi. Quem fala? É Geraldo Dias. Bom dia, Geraldo. Bom dia. E aí, o que você quer desembuchar? Desembucha que o espaço é seu. Na hora. É o seguinte, com relação à rede de supermercado, que acredito que seja originária de São Paulo, uma determinada época eu fiquei negativado em consequência das minhas condições que não deram para honrar o compromisso. Só que anos depois eu regularizei tudo. Mas que atualmente, em outras épocas, eu procurei retirar o cartão novamente, que eu ainda queria continuar na situação de cliente, mas isso nunca mais foi possível. Eles me enrolam, sempre dizem, aguardo daqui a 6 meses, volto a ligar. Eu queria saber se existe alguma ilegalidade nisso, é próprio deles. Você conseguiu entender? Pelo que eu entendi, ele teve o nome negativado, né, regularizou a situação e após algum tempo ele tentou novamente adquirir crédito, solicitando cartão de crédito. Foi isso? Isso, verdade. Pronto. O que acontece? Pela mesma empresa, né? O que acontece? Os bancos, ele tem um cadastro, ele tem todo o seu histórico, né? Agora, se você já quitou aquilo tudo e se você já tem um determinado tempo que vai adquirir crédito de novo, tem que ser aos poucos. Porque o banco também não é obrigado a lhe dar o crédito na quantidade que você quer. Eles trabalham com pontuação, né? Cada conduta sua na sua vida financeira tem uma pontuação. Dentro daquela pontuação, você tem aquela quantidade de crédito. Então, realmente, você vai ter que, digamos, conquistar novamente a confiança das instituições financeiras. E aí você vai abrindo crédito, vai tirando um cartão de crédito com um valor menor, com um limite menor e tudo, e vai progredindo. E com o passar do tempo, com o seu histórico de comprar e pagar da forma devida, o seu crédito vai ser aumentado. Tirou sua dúvida? No caso, eu nunca mais eu consegui foi legalizar o cartão para mim usar. Nem no mínimo possível, ele não libera de jeito nenhum. É porque também nós tem uma situação que é o seguinte, às vezes a pessoa não quitou o débito com o cartão, e aí a lei, e tudo no direito tem uma prescrição, porque você não pode ficar com a espada da justiça no seu pescoço a vida toda. Né? Tudo tem uma prescrição. No caso de dívidas, após 5 anos daquela dívida, aquela dívida prescreve. Isso quer dizer, ela não pode mais ser cobrada e nem seu nome pode ficar mais negativado. Mas não quer dizer que a dívida não exista. A dívida vai sempre existir junto àquela instituição financeira. Então, enquanto aquela dívida não for quitada, ela não vai liberar crédito para você. Talvez o que possa ter acontecido tenha sido isso, no seu caso. Eu paguei antes do prazo foi em média 3 anos. Gente, eu não estou entendendo nada. A ligação não está muito boa. Eu não estou entendendo mas nada. Mas é isso, você pede, entendeu? E aí ele desse prazo de 3 meses, é porque provavelmente estão aguardando para ver se a situação continua a mesma, né? Então é continuar tentando. Tá bom? Okay. Obrigada, viu? Deu para desembuchar normalmente.
Gente, a ligação tá péssima. Tá muito eu acho engraçado quando você vem aqui, tchau, um beijo. Quando você vem aqui, você entende melhor do que eu. As ligações ficam assim, aí vem a tristeza mesmo. O assunto já é familiar. O assunto já é familiar, né? Ah, é bom saber essa história dos financiamentos. Então, querendo ou não, eles colocam no meio das parcelas e você não é obrigado a aceitar. Claro que não, claro que não. Né? O contrato de adesão é um contrato onde você ou aceita ou não. Né? Os contratos hoje de financeira são de adesão. Você não chega lá negociando termos de contrato, ou você aceita ou não. Como nosso tempo é curto, eu quero cortar o assunto já para passar para outro muito importante. Essa história de couvert artístico e 10% é um direito do consumidor. E eu sofri demais isso durante o carnaval. Couvert artístico é obrigado a pagar? É o seguinte, o couvert artístico você tem que usar o bom senso. Se eu vou a um restaurante, qual é a finalidade que eu vou a um restaurante? Me alimentar. Se eu chego num restaurante e tem uma banda tocando, eu não estou ali para ouvir a banda, eu estou ali para me alimentar. Então, eu não sou obrigado a pagar aquele couvert artístico, não. Agora, eu tenho que usar o bom senso. Se eu fui naquele local pela música, aí é uma questão de bom senso de eu pagar o couvert, mesmo não sendo obrigado. Porque para obrigar a cobrar um valor por uma banda, por um humorista, aí tem que ser o ingresso. Tem que ser cobrado o ingresso para você adentrar aquele recinto. Agora, você ser obrigado a pagar o couvert artístico de forma alguma. É tanto que hoje em dia, a maioria dos restaurantes já sabem disso e quando você recebe a conta que você diz, olha, por favor, retire o couvert artístico, porque eu vim aqui para comer, não vim aqui para ouvir música e a música é um atrativo a mais que o restaurante está colocando. Aquilo é por conta do proprietário do restaurante, não pode ser um ônus para o cliente. Eu não pedi música, eu pedi comida. Se a música veio, a música é brinde. Então, o couvert não é obrigatório pagar. E os 10%? O 10% é outra discussão grande também. Primeiro porque hoje em dia o 10% não vai para o garçom. Né? A maioria dos restaurantes... Uma greve lá, uma manifestação, greve não, uma manifestação na beira-mar sobre isso. Porque o que acontece? Tem restaurantes que dão 3% ao garçom, 7% fica com o restaurante. Ou seja, aquilo não é mais taxa de serviço para o garçom. Então, o que é que, se você não quiser dar o 10%, o que é que eu recomendo que você faça? Você dê a gorjeta. A gorjeta não é a taxa de serviço de 10%. Você manda tirar o 10% e dá a gorjeta na mão do garçom. Aquele valor na mão do garçom de gorjeta. Então, não tem lei que te obriga a pagar o 10%? 10% não. 10% não. A obrigatoriedade... Posso bater o pé no restaurante? Pode bater o pé no restaurante e mandar tirar o 10%. Couvert artístico e 10%, não existe essa lei obrigando. Existe uma discussão que diz, mas se estiver no cardápio, mas eu não sou obrigado a fazer ou deixar de fazer algo, senão em virtude de lei. E não tem lei obrigando que eu pague nem couvert artístico e nem 10%. Muito bem lembrado, muito bem dito isso, né? Eu acho que muita gente deve passar por uma situação como essa. Infelizmente, o nosso bloco está encerrando aqui agora. Tenho muitas e muitas dúvidas, eu acho que você em casa também tem, mas essas daqui já foram, né, o suficientes para a gente poder ter embasamento. Gostei demais, principalmente de saber essa história de couvert artístico e 10%. Obrigada, viu? Obrigado a você, mais uma vez. Olha, no próximo bloco tem Homem Caju, no quadro O Artista é Você, tá? Me aguarda, daqui a pouquinho eu volto com ele.